dia, jovens! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula, nosso segundo encontro da semana de Física, tá? Hoje, quinta-feira, dia 8 de setembro, a gente está começando a nossa aula de Física, que vai ser só de um horário, né? Nós temos apenas um horário na quinta-feira e por isso a gente vai trabalhar agora um novo tema, a parte teórica desse conteúdo, certo? Então a gente vai hoje conhecer a outra fonte de campo magnético, a última fonte de campo magnético que nós vamos estudar. Antes da gente começar, deixa eu dar um bom dia especial para a Canavieira, galerinha aí que já está online, já participou aí da nossa aula. Eliseu Martins, Dom Inocêncio, Colônia do Gurgueia, toda a galerinha que for entrando na aula, coloca aí o bom dia, coloca a unidade escolar que você está falando, tá? Para a gente mandar um abraço especial. Os meus anjos também que estão pelo YouTube, quero aí a participação de vocês, tá? Felipe, Ana Clara, William, toda a galerinha que sempre participa, quero vocês participando hoje também, certo? Vamos começar então a nossa aula de hoje? Preparados? Pois já anota o tema de hoje, que é fonte de campo magnético. E qual a fonte que nós vamos analisar hoje? O solenoide. Imagina aí que você tem um espiral de caderno, tá? Então, o solenoide, ele é esse fio que agora nós temos ele em espiral. Vamos imaginar que nós vamos utilizar sempre o mesmo fio, né? O que nós fizemos inicialmente? Nós tínhamos um fio retilíneo. O que nós fizemos com ele? Nós dobramos esse fio num formato circular e transformamos ele numa espira, semelhante a um anel. O que nós fizemos agora? Pegamos esse fio e transformamos ele em uma espiral. Olha só, quando eu tenho um anel apenas, eu tenho uma espira. Se eu tenho vários anéis, eu tenho um espiral. Só que aqui a gente não vai chamar de espiral. Nós vamos chamar de solenoide, tá? Solenoide. E aí, galerinha, na nossa aula de hoje de física, a gente vai tentar entender como é o campo magnético dentro desse material. Como é que ele atua nesse material. Novamente, vamos utilizar a regrinha da mão direita, número 1, para determinar o sentido do campo magnético gerado pela corrente elétrica e vamos caracterizar esse campo magnético no centro do solenoide. Quando a gente trabalha com o solenoide e a gente quer caracterizar esse campo magnético nele, a gente vai analisar as mesmas características que estávamos analisando nos outros. Vamos tentar compreender como calculamos a intensidade, o valor, tentar entender como observamos a direção do campo magnético e também vamos tentar compreender para onde está orientado o sentido desse campo magnético, certo? Então, quando a gente caracteriza um campo, a gente diz todas essas características: sentido, direção e intensidade, que é o valor numérico. Ok? Jovens, vamos então observar o que é um solenoide, tá? E saber como ele é criado. Bom, um solenoide é um dispositivo em que um fio condutor é enrolado em forma de espiras, ou seja, no formato circular.
Só que aqui você tem mais de uma espira, né? Uma espira é só um anel desse aqui. Então, o solenoide seria o conjunto de espiras. É quando eu tenho mais de uma, certo? Bom, o campo magnético produzido próximo ao centro da espira, ao ser percorrido por corrente elétrica, é praticamente uniforme. Então, aqui a gente já tem uma pequena diferença em relação aos outros materiais, né? O campo magnético na espira, ele dependia do raio dela. Então, quanto maior fosse a espira, menor seria o campo. Então, se eu tenho um anel muito grande que representa a espira, o campo nesse material é bem pequeno. A mesma coisa acontece com o fio. O fio retilíneo, se eu estivesse longe dele, se eu me afastasse desse fio, eu teria também um campo magnético fraco, porque vai depender da distância que eu estou do fio. Perto, eu vou ter um campo forte. Longe, o meu campo vai ser bem fraco, tá? Então, aqui, a primeira diferença para os outros campos que a gente já estudou é que o campo ele é praticamente uniforme. Tem intensidade praticamente igual, a direção também não se altera e o sentido sempre também será o mesmo. Ok? Jovens, entendendo então o que é um solenoide, que ele tem esse formato, tá? Nosso objetivo era observar isso, que ele é diferente de uma espira só. O solenoide são várias espiras, tá? Entendendo então o que ele é, como ele é, nós vamos compreender como é o comportamento das linhas de campo magnético dentro desse material, tá? Então, chega aqui um ponto importante. Já eu vou dar o tempinho para vocês. Como é o formato da linha de campo magnético nesse material? Bom, primeiro, linha de campo magnético, ela sempre vai ser circular. Em todos os materiais que a gente tem estudado, ela sempre dá a volta no material, não é isso? Então, aqui não é diferente. Aqui, as linhas de campo magnético, elas vão formar círculos em torno do material, passando pelo seu centro. Ok? Passando pelo seu centro. E como o campo magnético torna esse material um ímã, ele vai se comportar como um ímã e todo ímã tem uma característica. Qual é? A bipolaridade. Eles têm dois polos. Um polo sul e um polo norte. Ah, professor, de novo esses polos? Sim, de novo eles vão aparecer. E como iguais aos assuntos passados, o que acontecia no norte com esse campo magnético e o que acontecia no sul com esse mesmo campo magnético? A gente percebia que o ponto que nós chamávamos de norte o ponto que denominávamos norte, eu teria saída das linhas de campo magnético. Não era? Eu observei isso na espira, observei isso no ímã.
E quando o campo magnético ele tem polaridade sul, eu vou observar que essas linhas agora, elas têm uma característica de entrada. Elas entram pelo polo sul. Então, sempre você vai perceber isso, que as linhas, elas vão ser circulares, rodeando essa espira, passando pelo seu centro e saindo por fora. E essas linhas, elas vão entrar pelo polo sul da espira, aquele polo que for sul, que a gente identificar que ele é sul, ele vai ser um polo de entrada. Aquele polo que a gente identificar que é norte, ele será um polo de saída. Perfeito? Show de bola. Galerinha, então, não esquecer desse detalhe, tá? Para essa telinha, eu vou te dar um minutinho só, e aí a gente volta depois de 1 minuto. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá. Jovens, vamos aqui para a direção. Então, vamos para a primeira característica desse solenoide, né, do campo magnético lá. Bom, a gente já sabe que o solenoide, ele é um material composto por fios que estão no formato circular, semelhante a uma espira, né? Semelhante a uma espiral. Bom, como é que é a direção, como é que se comporta a direção dentro dessa espira para o campo magnético? O campo magnético, ele vai ter uma direção paralela ao eixo do solenoide. Olha só, paralela ao eixo do solenoide. Perfeito? Então, se você observar, o eixo do solenoide é esse eixo horizontal, semelhante ao X lá do plano cartesiano. Certo? Galerinha, em relação a esse eixo, o campo magnético vai percorrer ele paralelamente. Então, ele pode vir para a esquerda, para a direita, ou pode vir para a esquerda. Vai depender da corrente elétrica. A gente vai já ver isso. E se eu observar em relação à corrente elétrica, então se a gente tentar analisar a direção do campo magnético em relação à corrente elétrica, a gente vai analisar que ele é perpendicular a essa corrente. Bom? Então, se você observar,
a corrente ou ela está subindo o fio, ou ela está descendo o fio na vertical. Então, se o campo está na horizontal para essa imagem, eu vou perceber que entre esses dois, corrente e campo magnético, formam um ângulozinho de 90 graus. Ah, professor, então, de novo, eu posso dizer que o campo magnético é perpendicular à corrente elétrica? Pode, assim como a gente já estava vendo até então. Com o fio permaneceu isso. Com a espira permaneceu isso. Com o solenoide não ia ser diferente, né? Então, a diferença é que agora você pode analisar em dois referenciais, tomando como referência o próprio solenoide ou tomando como referência a corrente elétrica. Então, tomando como referência o solenoide, você vai perceber que esse solenoide tem aí uma direção paralela em relação ao campo. Se eu olho para a corrente elétrica, eu vou perceber que o campo magnético é perpendicular a essa corrente. Tá bom? Forma aí um ângulozinho de 90 graus, um ângulo reto. Beleza? Jovens, não esqueçam desse detalhe, tá? Não esqueçam desse detalhe. Paralelo em relação ao solenoide e perpendicular em relação à corrente elétrica. Vou dar um minutinho para vocês printarem, anotarem aí a questão da direção e aí depois a gente volta. Muito bem, galerinha. De volta aqui para a nossa aula, tá? A Dulce de Isaías Coelho aparecendo, né? Forte abraço aí para a galerinha de Isaías Coelho. Tá presente na nossa aula. A galerinha da unidade escolar Professor Luiz Ubiraci de Carvalho, né? Sempre presentes diretamente aí de Isaías Coelho. Um abraço, Dulce. Galerinha de Jacobina também, os meus lindos de Jacobina estão presentes na nossa aula de hoje, fazendo parte aí da nossa turma do canal Educação, tá? E aí eu queria saber se com a direção tá ok, né? Até agora, está tudo bem com vocês aí? Então, não esqueçam, em relação à espira, o campo é paralelo a ela. Então, se a espira estiver
na horizontal, o campo também estará na horizontal. Se eu tenho uma espira na vertical, o campo estará também na vertical, tá? Então, é só isso que você tem que analisar. Ou também você pode analisar em relação à corrente. A corrente, veja só, a corrente ela vai ou subir a espira ou descer a espira. Imagina a espira como uma espiral que ficam com as suas pontinhas para fora. Nas duas extremidades da espira você tem aí as pontinhas como sendo os polos dela. Tá? Polo positivo, do outro lado, polo negativo. Então, a corrente ela pode entrar por essa espira por cima e sair por baixo. Né? Ela entra por esse fiozinho, por esse polo, vai circulando ela todinha e aí depois desce. Tá? Então, você pode perceber que o campo magnético, ora, vai estar perpendicular a ela, a corrente elétrica. Tá? Show de bola? Mando sim, a galerinha da escola Cipriano Vieira de Sá, diretamente de Pajeú, os meus lindos da escola Cipriano Vieira de Sá também estão aqui atentos na nossa aula. Pajeú sempre participando, né? Participando em todas as aulas, presentes em todas as aulas, principalmente a galerinha de Cipriano Vieira de Sá, está sempre aqui com a gente, fazendo parte aqui da nossa família de escolas, de alunos do canal Educação. Ariadne também com a gente, galerinha que está participando pelo YouTube. E vamos continuar aqui para o sentido. Agora o sentido, quando a gente trata do sentido do campo magnético na espira, eu vou querer muita atenção de vocês, tá? Nós vamos continuar trabalhando com a regrinha da mão direita, tá? Não vai ter mudança. Aqui a gente continua ainda trabalhando com essa regrinha, né? Como ela é, professor? Lembra, polegarzinho segue o campo magnético e os outros dedos... Perdão. Corrente elétrica é o polegar e os outros dedos são o campo magnético. Estava aqui trocando, né? Então, não esqueça, o polegar sempre vai dizer para onde está a corrente elétrica. Você vai ter o polegarzinho seguindo a corrente elétrica, subindo a espira ou descendo ela. Subindo o solenoide ou descendo ele. E os outros dedos vão seguir o campo magnético. Tá? Bom, pessoal. Agora a gente vai analisar esse sentido do campo magnético a partir dessa imagem, dessa figura. Tá? O que é que a gente vai analisar, jovens? Usando a minha mão direita, o que é que eu vou conseguir analisar? Eu vou conseguir analisar o meu campo magnético da seguinte maneira. Deixa eu aumentar aqui a imagem, olha só. A minha corrente, ela está percorrendo o meu solenoide, entrando pela frente dele e indo para trás, envolvendo ele de frente para trás. Então, segue, olha só, segue esse sentido da corrente elétrica, ó. Deixa eu colocar uma outra cor para ficar mais visível. Olha só. Minha correntezinha elétrica está aqui. Então, você vai seguir esse sentido.
Quando você seguir esse sentido, você pega a sua mão direita, ó, e coloca ela naturalmente. Tá? Com a palmazinha para fora. O que você vai perceber? Você vai perceber que, nesse caso, o campo será para a esquerda da tela. Pode abrir aqui para mim, Fernando? Acho que agora não precisa dar zoom não, né? A imagem já responde por si própria. Mas dá só um closezinho, só um pouquinho, para a mão ficar bem visível. Mostrar só a tela. Pronto, jovem. Tá ótimo. Tá ótimo, meu querido. Obrigado. Então você está percebendo aqui a mãozinha, né? Olha só. Mãozinha para, com o polegar para cima. Vem para cá. Fica melhor. O que a gente vai fazer? Olha só. Nossa mão vai seguir o sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica ela não entra por cima, como eu mostrei na setinha ali. Então, se ela entra por cima, ela vai fazer isso, ó. Tá? Então, você vai perceber que quando a corrente ela entra pela frente, o meu polegar está orientado para cima. Os outros dedinhos vão para a esquerda da tela, não é? Então, jovens, quando a corrente ela entra pela frente, por cima, campo magnético, ó, para a esquerda. Agora você vai fazer o contrário na imagenzinha de baixo. Professor, na imagenzinha de baixo, eu percebo que a corrente ela entra, olha só, por trás. Ela entra por trás envolvendo o fio. E agora? Se ela está entrando por trás, olha só, ela entrou e deu a volta, ó. Sim? Quando ela deu a volta, olha como é que ficou minha mão. Polegarzinho para baixo, os outros dedinhos estão para a direita da tela. Com o polegar para baixo, eu vou orientar a minha corrente elétrica. Com os dedinhos restantes da mão para a esquerda, para a direita, eu vou agora orientar o campo magnético. Tá? Então você vai observar aqui o sentido de entrada da corrente. Se a corrente entrar pela frente, jovens, ela vai entrar de baixo para cima. Pela frente. E aí, como o teu polegar vai estar orientado para cima, a tua mão vai ter os outros dedos orientados para a esquerda da tela. Quando a corrente entrar por trás, também por baixo, ela vai dar a volta. Você vai perceber aqui, ó, jovens, um campo magnético para a direita. Então, o movimento que você vai fazer é o seguinte. A corrente entrando pela frente, veja só, a tua palma da mão ela vai estar para fora. E o teu polegar
para cima. Então, pela frente, polegar para cima e a palma da mão para frente. Então, a palma da mão vai indicar a frente do solenoide. Essa regrinha também pode ser chamada de regrinha da palma, que a palma da mão vai indicar a frente do solenoide. Então, corrente entrando pela frente, olha só, palma da mão para frente. E aí o campo vai estar para a esquerda. Professor, agora faz o outro. Palma da mão agora para trás. O que eu vou observar? Eu vou observar, jovens, agora, ó, entrada por trás da corrente elétrica. E aí a tua mão, ó, dá a volta. Então, olha só. Correntezinha, ó, indica que o campo está para lá. Beleza, meus queridos? Show de bola? Então, galerinha, essa vai ser a nossa regrinha da mão direita para o solenoide. E aí você vai perceber o seguinte. Corrente passando pela frente. O campo vai para a esquerda. Corrente passando por trás. O campo para a direita. Certo? Correntezinha para cima. Campo para a esquerda. Corrente para baixo. Campo para a direita. Certo? Vou te dar um minutinho. E aí depois a gente volta para continuar a aula, tá? Um minutinho na tela. Muito bem, galerinha. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Continuando aqui, você tem outra maneira para interpretar esse campo magnético, que é a regra do parafuso. Então, aqui vai mudar um pouquinho, tá? E aí eu peço para que você tenha muita atenção agora, para que não haja confusão. Até então, a gente estava usando a regra da mão direita, e na regra da mão direita, o polegar indicava a corrente e o campo magnético era indicado pelos dedos restantes da mão. Agora, você vai trocar os personagens. Então, os dedos vão indicar agora as grandezas inversas. Se antes o polegar indicava a corrente, na regrinha do parafuso ele vai indicar o campo.
Se antes os dedinhos restantes indicavam o campo, agora eles vão indicar a corrente. Então aqui você ganha uma outra regrinha para você conseguir aí identificar a orientação do campo. Professor, eu vou continuar fazendo aquela coisa da mão aberta, para frente, para trás? Não. Agora você vai segurar o solenoide, como se fosse aí um parafuso, né? Então você pode segurar o solenoide pegando ele por baixo ou por cima. Essa orientação de pegar ele por baixo ou de pegá-lo por cima vai depender da corrente elétrica. Tá? Aí eu vou pedir para o nosso amigo Fernando, de novo, dar um close aqui na nossa primeira imagem. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Jovem, aí eu te peço o closezinho, tá? Aqui na imagenzinha da esquerda. Isso aqui. Bora lá. Vamos brincar um pouquinho aqui com a regra do parafuso. Jovens, essa regrinha aqui, como eu falei, a gente vai trocar as grandezas agora de dedos. Se antes o polegar representava a corrente elétrica, agora eu vou representar o campo magnético. Então, esse polegar ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Se antes os dedinhos restantes representavam o campo, agora eles vão representar a corrente. Então, agora esses dedos, eles não vão mais se mover para a esquerda, para a direita, né? Eles vão agora, ó, segurar o solenoide por baixo ou por cima. Quem vai indicar se é por baixo ou por cima, professor? Vai ser o sentido da corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica ela entra por baixo, por trás do solenoide, você vai segurar por baixo. E aí, se ela entra por baixo, olha só, campo magnético para a direita. Professor, e se a corrente ela entra por cima e sai por baixo? Olha só, meu dedo aqui, ó. Deixa eu mudar de lado. Olha o meu dedo. Peguei aqui por cima, porque a corrente elétrica ela entrou por cima e saiu por baixo. Polegar,
segue a orientaçãozinha da esquerda. Bom? Então, essa é a nossa famosa regrinha do parafuso. Tá bom? Como eu coloquei aqui para vocês, passo a passo dela. Você fecha os dedos da mão direita no sentido que a corrente percorre o solenoide. Seja no sentido horário ou no sentido anti-horário. De modo que o polegar fique no sentido do campo magnético. Bom? Então, você vai ter essa outra regrinha como um a mais para te orientar em relação ao sentido do campo magnético. Certo? Vou te dar um minutinho para você, tá? E aí a gente vai continuar depois o resto da análise desse campo magnético no solenoide, tá bom? Um minutinho. Vamos lá, jovens. Vamos lá. Continuando aqui, nós vamos finalizar essa parte teórica com a intensidade. Olha só. Quando a gente procura determinar a intensidade, eu estou procurando determinar o valor numérico. O valor numérico do campo magnético no interior do solenoide. O valor numérico, galerinha, vai depender dessa expressão aqui. Campo magnético, B, como a gente já conhece, será igual à constante que representa o meio material vezes o número de espiras N. Então, como o solenoide é composto por várias espiras, o número de espiras que eu tenho vai indicar esse N. A corrente elétrica é o I e o L vai indicar o comprimento do solenoide, né? Vai indicar o comprimento aí do solenoide. Então, você vai ter campo magnético B igual a constante que representa o meio material vezes o número de espiras vezes a corrente elétrica. Tudo isso dividido pelo comprimento desse solenoide. Tá? Comprimento L. Tá bom? Então, as unidades permanecem as mesmas. Olha só. Corrente elétrica continua a unidade amperes. O comprimento, vamos encontrar ele na unidade metro. A constante
também continua com a sua mesma unidade. Tesla vezes metros sobre amperes. E, consequentemente, a gente vai ter o campo magnético sendo representado em Tesla. Certo? Então, são essas as grandezas que a gente vai precisar analisar durante as questões. Certo? Para que você anote essa expressãozinha, eu vou te dar também mais 1 minuto. Aí a gente vai começar a trabalhar com as questões. Tá bom? 1 minutinho na tela. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. E, para finalizar, né, a parte teórica, eu só vou colocar aqui essa informação. A gente ainda não vai trabalhar com os eletroímãs. O que é um eletroímã? É um ímã elétrico, um ímã ligado na tomada, ligado à eletricidade. Por quê? Porque o solenoide, ele é um conjunto de fios enrolados em formato circular, sem nada no seu centro. O centro dele é oco. Mas, quando eu enrolo esses fios em um material de ferro, ou seja, o núcleo é de ferro, eu crio ali um eletroímã. Então, é um solenoide que o núcleo é de ferro. Então, você tem aí 2 objetos, né? O solenoide mais um pedaço metálico. E aí ele cria um campo magnético bem mais intenso do que o criado pelo solenoide. Tanto que ele é usado, como eu já falei no início aqui do magnetismo, como ímãs que vão deslocar pedaços de ferro grandes, podem deslocar lá nos portos os containers. No ferro velho, você tem também esse eletroímã para separar o que é de ferro e o que não é. Tá bom? Então, ele é um solenoide com um núcleo de ferro e não um núcleo oco. E por conta disso, o campo magnético ele se torna muito maior, muito mais intenso. Bom? Mas a configuração permanece a mesma. Você tem corrente elétrica passando pelos fios enrolados. Então, aqui, essa parte mais alaranjada são os fios que podem ser de cobre, por exemplo, enrolados ao redor dessa parte acinzentada, que é o nosso núcleo de ferro. Então, esse núcleo de ferro, ele vai fazer a diferença, por quê? Porque ele vai tornar o campo mais forte. Sem esse núcleo de ferro, eu tenho só um solenoide normal, que o campo é mais fraquinho. Tá bom?
Beleza? E aí a gente vai depois tratar com mais propriedade sobre esses nossos famosos ímãs elétricos. Tá bom? Vamos então aqui para o nosso exemplo número 1, que ele diz assim, olha só. Um solenoide de 1000 espiras por metro, 1000 espiras por metro, está no vácuo e é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Qual a intensidade do campo magnético no interior do solenoide? Jovens, vamos anotar aqui as informações, olha só. O que ele me forneceu? Ele disse que eu tenho um número N de espiras por um comprimento de 1 metro. Então, N sobre L, lá na expressão do campo magnético na espira, será 1000 sobre 1. Mil sobre 1 o que, professor? 1000 espiras por 1 metro. Além disso, ele disse que a corrente elétrica nessa espira, em cada uma dessas espiras que formam o solenoide, é igual a 5 amperes. E ele diz que o meio que ele inseriu essa espira, perdão, esse solenoide, é o vácuo. Então, você tem aí a constante sendo aquela mesma que a gente já trabalha. 4π vezes 10 elevado a menos 7 e eu quero descobrir quem? O valor do campo magnético. E agora, professor? Você vai determinar quem é o campo magnético B. Como é que nós determinamos? Coeficiente, né? Que indica a constante, vezes N vezes I sobre L. Substitui cada valor. Cada valor. Lembra que isso aqui a gente já tem, né? O que eu disse que era N sobre L? 1000 espiras por 1 metro. Então, ficaria a constante igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes 1000. Quanto é que vale 1000 em potência decimal? 10 elevado a 3. Vezes a corrente, que vale 5. Tudo isso dividido por 1. Então, continuando aqui, jovens, vai ficar... O denominador não escrevo mais, que é só 1. Vale 1, né? E aí eu vou multiplicar 4 vezes 5, que dá 20. Π, que já existia, vezes potência decimal. Nesse caso, meus queridos, o que eu vou fazer? Eu não vou somar. Professor, mas essas potências, olha só, elas estão multiplicando, né? Sim. Porém, eu tenho um positivo no expoente e um negativo. Então, eu vou realizar uma subtração e levo o sinal do maior. Então, 7 menos 3 dá 4. O maior era o 7, então eu levo o sinal dele.
que é menos. Certo? Para deixar tudo ok de acordo com o sistema de notação científica, eu tenho que voltar uma casa decimal desse 20 para transformá-lo em 2, e quando eu faço isso, eu acrescento 1 aqui no expoente. Então, galerinha, nós vamos ficar com 2π vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Perfeito? Esse, então, é o nosso resultado para o campo magnético no nosso solenoide. Tá bom? Galerinha, tranquilo? Muito desse conteúdo é só continuação dos passados, tá? Muitas informações que eu trouxe hoje são informações que a gente já trabalhou nos temas passados. Então, creio eu que não foi algo tão complicado para vocês. A expressãozinha, também a gente, substituindo na fórmula, vai trabalhar com as potências decimais, mas isso é algo corriqueiro aqui na física elétrica, tá? Então, você tem que estar bem quando a gente fala de potência decimal. Bom, nos encontramos agora na próxima aula, terça-feira, e aí a gente vai só trabalhar com exercícios, tá bom? Te encontro na próxima semana, jovens. Bom final de semana e até a próxima aula.